Na movimentada Praça do Ferreira, coração pulsante de Fortaleza, há um ponto que muitos turistas visitam sem perceber o peso sombrio que carrega. Entre os bancos, o som das pombas e o vai e vem dos transeuntes, ergue-se a pequena estátua de um menino vendedor de jornais. De dia, ela é apenas mais uma lembrança de um tempo antigo, um tributo ao trabalho infantil e à força do povo cearense. Mas quando a noite cai e as luzes dos postes começam a piscar, o clima muda. O vento sopra diferente e o silêncio da madrugada parece dar voz à pedra fria. É nesse momento que a história ganha vida, ou talvez morte. Segundo os guardas noturnos que trabalham na praça, o menino não está tão imóvel quanto parece. Alguns juram ter visto a expressão do seu rosto mudar, os olhos antes fixos ganharem brilho, e até o canto dos lábios se mover, como se ele estivesse prestes a falar. Um deles, seu Raimundo, contou que certa noite, ao acender o cigarro perto da estátua, ouviu uma voz infantil dizer: "Moço, me dá R$1 para eu ir para casa?" O susto foi tanto que ele deixou cair o isqueiro. Quando olhou de novo, a estátua tinha voltado ao normal, como se nada tivesse acontecido, mas o frio que percorreu seu corpo jamais o abandonou. Desde então, os boatos se espalharam. Dizem que o menino foi inspirado em uma história real. Um garoto chamado Miguel, que vendia jornais na década de 1940 e dormia pelas ruas da cidade. Numa noite chuvosa, ele foi encontrado sem vida, encolhido perto de um banco da praça. Os jornais molhados colados ao seu corpo e um único tostão ao lado da mão. O escultor, comovido, decidiu eternizá-lo em bronze. Mas talvez, ao fazer isso, tenha aprisionado algo mais do que sua lembrança. Aqueles que passam sozinhos pela praça entre as 2 e 3 da manhã afirmam ouvir o farfalhar de papéis e o som de passos leves no calçamento. Alguns dizem ver um vulto pequeno, correndo entre os postes, carregando jornais invisíveis. Outros juram que, se você deixar uma moeda aos pés da estátua, ela some ao amanhecer, como se o menino finalmente tivesse conseguido ir para casa. Mas há um detalhe ainda mais perturbador. Câmeras de segurança já registraram movimentos estranhos. O olhar da estátua muda, o ângulo da cabeça se inclina, e em uma das gravações é possível ver uma sombra infantil parada diante dela, por um breve segundo antes de desaparecer completamente. Você teria coragem de passar a noite inteira na Praça do Ferreira, olhando fixamente para o menino dos jornais? Ou deixaria uma moeda e sairia correndo antes que ele pedisse outra? Na segunda parte dessa história, mergulhamos ainda mais fundo nas lendas que envolvem o menino da Praça do Ferreira. Depois dos primeiros relatos dos guardas noturnos, o medo começou a se espalhar entre os trabalhadores da região. Donos de lanchonetes, motoristas de táxi e até ambulantes que montam suas barracas por ali juram ter visto o garoto de bronze se mover quando ninguém está olhando. Um vendedor de pipoca chamado Chiquinho contou que certa madrugada, ao recolher o carrinho, viu uma criança atravessando a praça com uma pilha de jornais nas mãos. Chamou, mas ela não respondeu. Ao chegar perto, percebeu que o chão estava completamente seco, mesmo depois de uma chuva forte. E onde os passos deveriam estar marcados, havia apenas folhas de jornal encharcadas, impressas com a mesma manchete da noite em que o verdadeiro Miguel morreu. A história começou a circular pela cidade. Alguns curiosos passaram a visitar o local apenas para testar o fantasma. Deixavam moedas, gravavam vídeos, faziam perguntas em voz alta. E em certas madrugadas, o vento parecia responder. Vozes infantis ecoavam entre os prédios antigos, e quem se atrevia a olhar de volta para a estátua dizia ver um leve sorriso, como se o menino achasse graça da coragem alheia. Mas havia também aqueles que sumiam após essas experiências.
Um jovem turista argentino foi o caso mais assustador. Encontrado dias depois, descalço, segurando um jornal molhado que ninguém conseguia identificar de qual época era. Os registros das câmeras do entorno só aumentaram o mistério. Em algumas madrugadas, uma pequena figura aparece correndo entre as colunas da praça e para diante da estátua. As imagens mostram algo se movendo em sincronia perfeita, como se a sombra e a escultura fossem uma só. Pesquisadores paranormais de Fortaleza decidiram investigar, levando equipamentos de detecção térmica e gravação de EVP. O resultado os deixou sem fôlego. Captaram uma voz fraca, infantil, repetindo a mesma frase em um tom quase choroso. R$1 para ir para casa. Depois desse episódio, a prefeitura tentou desmentir os boatos, dizendo que tudo não passava de lendas urbanas alimentadas por coincidências. No entanto, relatos continuam surgindo, e quanto mais se tenta silenciar a história, mais pessoas juram ver o menino. Alguns dizem que o espírito não quer assustar, mas apenas encontrar o caminho de volta. Um caminho interrompido pelo frio, pela fome e pela solidão de uma cidade que, ironicamente, ergueu uma estátua para homenagear o que ela mesma esqueceu: a dor dos invisíveis. Agora fica a pergunta: e se o menino não busca um real, mas sim atenção? Um olhar, um gesto de empatia que o liberte dessa prisão de bronze? Comente aí. Você acha que o espírito do menino quer ajuda ou está apenas preso em um loop de sofrimento eterno? Com o passar dos meses, a Praça do Ferreira deixou de ser apenas um ponto turístico e se tornou um local de medo e fascínio. Pessoas de todos os cantos começaram a visitar o lugar apenas para tentar capturar uma prova da lenda. Influenciadores, caçadores de fantasmas e curiosos com câmeras de celular montavam vigílias noturnas, esperando o momento em que o menino se moveria. Mas o que começou como uma brincadeira logo virou algo perigoso. Em uma dessas madrugadas, um grupo de jovens decidiu desafiar o espírito, zombando da estátua e jogando moedas falsas aos seus pés. As risadas foram interrompidas por um som seco vindo de dentro do monumento, como se algo tivesse batido contra o bronze. Um dos rapazes, filmando tudo, jurou ter sentido um toque frio em seu ombro, e segundos depois, a filmagem mostrou uma sombra infantil atrás dele. O vídeo viralizou nas redes sociais. Milhões de visualizações em poucas horas e uma enxurrada de comentários divididos entre medo e descrença. É montagem, diziam uns. É o menino real, diziam outros. O que ninguém sabia é que na noite seguinte à gravação, o mesmo rapaz desapareceu. A polícia encontrou seu celular caído próximo à estátua, ainda gravando, mostrando a imagem estática do rosto do menino de bronze. Mas algo estava diferente. A boca da estátua parecia entreaberta, como se sussurrasse algo inaudível. Especialistas analisaram o vídeo e afirmaram que não havia manipulação digital, apenas interferência sonora inexplicável, semelhante a vozes sobrepostas. Após o desaparecimento, a prefeitura decidiu cercar a área, proibindo visitas noturnas. Porém, isso só aumentou a curiosidade da população. Pessoas começaram a relatar barulhos vindo de dentro do cercado, toques metálicos, passos pequenos e risadas infantis. Alguns moradores dos prédios vizinhos juram ouvir o som de jornais sendo folheados durante a madrugada, mesmo com as janelas fechadas. O medo, que antes era apenas superstição, agora se tornara algo palpável. Dizem que a estátua começou a mudar aos poucos. Pequenas rachaduras surgiram nas mãos e, quando olhadas de perto, parecem formar linhas que lembram veias. Há quem diga que, sob a luz certa, o bronze pulsa levemente, como se sangue corresse sob o metal. Nenhum especialista conseguiu explicar. E o caso hoje é estudado como um dos fenômenos paranormais mais intrigantes do Nordeste. E você, se estivesse ali,
Cercado pelo silêncio e por uma estátua que parece respirar, o que faria? Correria? Ou ficaria parado esperando ouvir o menino pedir R$ 1 para ir para casa? Com o passar dos dias, a energia ao redor da Praça do Ferreira parecia mudar. Os comerciantes diziam sentir o ar mais pesado, como se a própria praça respirasse. O som dos sinos da catedral próxima ecoava diferente, lento e arrastado, e os pombos, que sempre enchiam o local, começaram a evitar a área onde a estátua ficava. Um clima de inquietação se espalhou e até o vento parecia se calar quando a noite chegava. Foi então que um padre local, conhecido por ajudar moradores de rua, decidiu intervir. O padre Antônio acreditava que a alma do menino poderia estar presa em sofrimento e que uma oração forte poderia libertá-lo. Reuniu alguns fiéis, levou velas, água benta e começou um pequeno ritual ao redor da estátua. Mas nada poderia prepará-los para o que aconteceu. Assim que o padre começou a rezar, as luzes da praça piscarem e as chamas das velas se curvaram em direção à estátua, como se fossem puxadas por algo invisível. Uma ventania fria cortou o ar e os fiéis juraram ouvir passos correndo entre os bancos. A voz de uma criança ecoou, triste, distante, pedindo mais uma vez R$ 1 para ir para casa. O padre continuou rezando, mas de repente a água benta congelou dentro do recipiente e as velas se apagaram ao mesmo tempo. O silêncio que seguiu foi tão profundo que muitos caíram de joelhos, chorando. Quando acenderam as lanternas novamente, o padre estava pálido, com o olhar fixo na estátua. No dia seguinte, ele afirmou ter visto o menino por um instante. Não em bronze, mas em carne e osso, olhando-o nos olhos antes de desaparecer. Disse que nunca sentiu uma presença tão forte e tão triste. Depois disso, o padre adoeceu, ficando de cama por semanas, e em suas febres repetia sem parar: ele só queria ir para casa. Os fiéis começaram a deixar velas e moedas aos pés da estátua todas as noites, transformando o local em um santuário improvisado. Mas algo mudou na imagem do menino. Agora, ao amanhecer, seu rosto parecia mais sereno, até que, certa madrugada, alguém percebeu que havia uma nova rachadura, bem no centro do peito, como se o bronze tivesse se partido de dentro para fora. Alguns juram ter visto uma pequena luz escapar daquela fenda, subindo lentamente até desaparecer no ar. Desde então, as aparições diminuíram, mas o mistério nunca mais foi esquecido. Comente aí. Você acha que o padre conseguiu libertar o espírito do menino, ou será que apenas o enfraqueceu e ele ainda está à espera de outra alma para trocar de lugar? Com o passar dos anos, o caso do menino da Praça do Ferreira virou uma das histórias mais conhecidas de Fortaleza. Mesmo quem nunca viu nada sobrenatural sente um certo arrepio ao cruzar o local à noite. Guias turísticos contam a lenda com entusiasmo, mas sempre olhando por cima do ombro, como se temessem despertar algo adormecido. O espaço onde o padre havia feito o ritual se tornou ponto de peregrinação para quem acredita em almas penadas. Pessoas de todas as idades acendem velas, deixam moedas, brinquedos e bilhetes pedindo proteção. E, curiosamente, muitos relatam ouvir um sussurro suave quando se aproximam. Uma voz infantil dizendo obrigado. Mas o que parecia ser o fim da história tomou um novo rumo. Um grupo de estudantes de jornalismo decidiu investigar o caso para um documentário sobre lendas urbanas do Nordeste. Eles entrevistaram antigos moradores da região, o sacristão da catedral e até os filhos do escultor que criou a estátua. Foi então que descobriram algo assustador. O escultor, antes de morrer, havia confessado em carta que usou o corpo do verdadeiro Miguel como molde para a obra. Ele escreveu que o menino havia sido encontrado morto na praça e, tomado pela culpa e pela compaixão, decidiu eternizá-lo em bronze, literalmente. Os estudantes ficaram em choque.
Um deles, obcecado em provar a veracidade da história, convenceu o grupo a fazer uma varredura por raio-x na estátua. Conseguiram autorização durante uma madrugada chuvosa e levaram o equipamento. Às 2h13, o monitor exibiu algo impossível de explicar. Dentro do bronze havia ossos, pequenos, frágeis, exatamente do tamanho de uma criança de cerca de 10 anos. O silêncio que se seguiu foi interrompido apenas por um estalo, o som do raio rachando a tela, seguido de um grito distante, que nenhum deles esqueceu. A notícia nunca foi oficialmente divulgada. O grupo foi orientado a manter segredo por respeito à memória da cidade. Mas os arquivos de vídeo, salvos em um pendrive, ainda circulam na internet em fóruns obscuros e canais que juram ter as gravações originais. Nelas, é possível ouvir claramente uma risada infantil no fundo e uma frase sussurrada tão baixa que só se percebe ao aumentar o volume ao máximo. Eu ainda tô aqui. Depois da revelação dos ossos dentro da estátua, a Praça do Ferreira nunca mais foi a mesma. Mesmo sem notícias oficiais, a história se espalhou rapidamente, ganhando novas versões, cada uma mais sombria que a outra. Alguns diziam que o espírito do menino havia sido finalmente libertado. Outros que ele agora caminhava entre os vivos, buscando quem tivesse coragem de substituí-lo. Câmeras de segurança continuaram a registrar fenômenos estranhos. Sombras que se moviam contra o vento, vultos pequenos cruzando a praça e, em algumas madrugadas, um som metálico vindo de dentro da estátua, como batidas fracas, rítmicas, pedindo para sair. Os moradores do entorno começaram a abandonar o bairro. Lojas fecharam, prédios ficaram vazios, e a praça, antes símbolo da cidade, tornou-se um ponto evitado até durante o dia. O governo municipal tentou remover a estátua, alegando manutenção estrutural, mas as tentativas falharam. O guindaste usado na primeira tentativa travou sem motivo aparente. O cabo de aço arrebentou na segunda, e o funcionário responsável pela operação foi encontrado desmaiado, murmurando: "Ele não quer ir." Depois disso, ninguém mais tentou. Com o tempo, o lugar foi sendo tomado pela vegetação. O mato cresceu entre os paralelepípedos e o cheiro de ferrugem e umidade se misturava ao de flores deixadas pelos poucos que ainda acendiam velas. Uma sensação de melancolia tomou conta do espaço. Quem passa por ali jura sentir um arrepio inexplicável e, às vezes, um toque leve na mão, como o de uma criança pedindo ajuda. Mas a história ganhou um novo capítulo quando, durante uma tempestade, um raio atingiu diretamente a estátua. O clarão iluminou toda a praça por alguns segundos, e testemunhas afirmam ter visto a figura do menino sorrindo pela primeira vez. No chão, ficaram marcas queimadas que pareciam pegadas pequenas, indo em direção à rua principal, e parando diante de uma banca de jornais abandonada. Desde aquela noite, o bronze parece ter perdido parte do brilho, como se algo realmente tivesse saído dali. Aqueles que acreditam dizem que o menino, enfim, encontrou o caminho de casa. Já os céticos evitam o assunto, como se temessem que apenas falar dele fosse o bastante para trazê-lo de volta. Comente aí. Você acha que o espírito do menino finalmente descansou ou que ele ainda está à espreita, observando quem ousa contar sua história? Com o passar dos anos, a Praça do Ferreira tornou-se um lugar de silêncio e respeito, quase como um cemitério a céu aberto. As crianças não brincavam mais por ali. Os músicos de rua desapareceram e até os pombos pareciam evitar pousar nos bancos. No entanto, nas madrugadas de lua cheia, algo continuava acontecendo. Câmeras de curiosos captaram um vulto pequeno caminhando lentamente entre as sombras, sempre em direção à estátua. Alguns dizem que é apenas um reflexo, outros garantem que é o próprio Miguel, agora sem rosto, caminhando com passos lentos, como se procurasse algo que perdeu há muito tempo.
Um morador antigo, conhecido como Seu Arlindo, jura que conversou com o menino. Ele conta que, certa madrugada, ouviu batidas leves na porta de seu quiosque. Ao abrir, encontrou uma criança molhada pela chuva, segurando um jornal rasgado. O garoto apenas disse: "O senhor tem troco para R$ 1?" Arlindo, assustado, entregou uma moeda. O menino sorriu, virou-se e começou a andar em direção à estátua. Mas o mais perturbador é que, ao olhar para o chão, Arlindo percebeu que não havia pegadas. Apenas marcas de ferrugem misturadas à água da chuva. Desde esse dia, o velho nunca mais abriu o quiosque. Disse que não podia esquecer o olhar do menino, um olhar que não era de raiva, mas de tristeza infinita, e jurou que na manhã seguinte a estátua estava diferente. Havia uma pequena moeda presa entre os dedos de bronze, como se tivesse sido colocada ali por mãos invisíveis. A notícia se espalhou, e o local voltou a ser visitado por curiosos, mas com um novo sentimento, não mais de medo, e sim de respeito. Hoje, quem passa pela praça à noite e observa bem, pode jurar ver o reflexo de uma criança sorrindo dentro dos olhos da estátua. Um sorriso discreto, quase humano, como o de quem finalmente entendeu que não está mais sozinho. Mas alguns, mais atentos, dizem que o reflexo muda a cada noite. Às vezes parece sorrir, outras parece chamar. Anos se passaram, mas a lenda do menino da Praça do Ferreira nunca morreu. A estátua permanece lá, imóvel, mas quem a observa com atenção jura ver algo além do bronze. Um brilho quase humano nos olhos, um sutil movimento nos lábios, como se o garoto ainda tivesse algo a dizer. Hoje, a praça é cercada por câmeras e o governo mantém vigilância constante, embora os guardas evitem trabalhar no turno da madrugada. Muitos deles pedem transferência após uma única noite de plantão. Relatam ouvir passos pequenos, o som de folhas sendo viradas e uma voz fraca, infantil, ecoando entre as árvores. "Moço, só R$ 1 para eu ir para casa." Com o tempo, o local passou a atrair visitantes do mundo inteiro. Paranormais, curiosos e até religiosos viajam apenas para ver o menino, uns em busca de provas, outros em busca de perdão. Dizem que, se você olhar para o reflexo da estátua através de um espelho, verá a imagem de uma criança viva, sorrindo. Mas cuidado! Quem fica tempo demais olhando sente uma dor estranha no peito, como se algo dentro do corpo quisesse sair. Alguns estudiosos chamam isso de maldição da troca, uma lenda segundo a qual o espírito do menino só poderá descansar quando alguém aceitar ficar em seu lugar. Há relatos recentes de pessoas que juram ter visto uma nova estátua na praça. Um menino diferente, com traços mais modernos, mas com o mesmo olhar triste. O detalhe é que ninguém viu escultores trabalhando ali, e não há registros de obras na prefeitura. Alguns acreditam que a estátua original mudou de forma. Outros, que o menino finalmente conseguiu o que queria, um corpo novo, feito de carne e alma. Hoje, quando o sol se põe sobre a Praça do Ferreira, há quem diga que a sombra da estátua ainda se move sozinha, mesmo quando não há vento. E se você tiver coragem de passar por lá à meia-noite, poderá ver por apenas um instante o menino dos jornais sorrindo, não como um espírito perdido, mas como alguém que, enfim, encontrou o caminho de casa. Comente aí. Você acredita que o menino foi liberto ou que a cada geração um novo corpo é escolhido para ocupar o lugar da estátua?